Mas por isso que é fundamental entender a causa da inflação, que é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. E quem emite o dinheiro no país é o governo. Ele tem o monopólio de emissão de moeda, então a gente precisa apontar o dedo para ele. Até ontem eu vi um tweet do Arthur Lira, presidente da Câmara, falando sobre Petrobras. Tudo tá caro, gasolina, o gás, não sei o quê. E a Petrobras, não sei. A Petrobras, vamos lembrar que a Petrobras é dos brasileiros. Os brasileiros são seus acionistas. Temos que ver o que está acontecendo. E eu compartilhei o tweet dele respondendo o seguinte, ó, não é tudo que está mais caro, é o real que está muito mais barato. É ele que está valendo cada vez menos e por isso que os preços dos produtos estão aumentando. Então, investigue em Banco Central, não é a Petrobras, mas... Ele te respondeu ou não? Não respondeu. Obviamente não. Mas então a gente tem que explicar o porquê que o governo imprime mais dinheiro. Aí Exato. É grande. Há várias causas para isso, né? Porque governos, na hora de se financiar, eles têm algumas formas de fazer isso. Eles podem aumentar impostos, que é muito impopular, quem gosta de pagar mais imposto. Tanto que quando você vê youtubers falando disso, recentemente tivemos um muito grande falando, olha só, o pessoal que é muito rico tem que pagar mais imposto. O que era o muito rico? Mais rico do que ele, né? Exato. Botava lá uma faixa dele, não. Botou uma escadinha lá e falou, olha, eu tô mais perto desses caras aqui, né? Se você tem 10 milhões, você tá perto deles do que do bilionário. Só que se fosse uma faixa onde você tinha lá na ponta o Saverin, que é o mais rico do Brasil, e na outra ponta a pessoa mais pobre do Brasil, em número de pessoas ele estaria muito mais próximo do Saverin do que das pessoas mais pobres. Mas em todo caso, ninguém gosta de mais imposto. Outra maneira é emitir mais dívida. Mas uma hora a dívida fica tão grande que o pessoal acha que não vai ser paga, vai começar a ter uma cobrança de juros maior. E a terceira forma, quase que indolor no começo, seria essa de criar mais dinheiro. É o imposto oculto, né? Porque é muito difícil de identificar. E como as pessoas não entendem que a inflação acaba sendo um imposto, é a forma mais fácil do governo conseguir bancar seus gastos e consegue até responsabilizar os outros pela inflação. Esse que a gente vê os próprios governantes agora, políticos e às vezes até o Banco Central, o vilão da inflação nesse mês é o tomate. Não, porra! É o chuchu. Não, é o próprio Banco Central. É o próprio. Mas a gente vê isso, né? Acho que recentemente também tive uma matéria que eu li do Valor Econômico e tinha os vilões da inflação nesse ano. E nada sobre o Banco Central, nada sobre política monetária, nada sobre o governo, só os produtos que estão aumentando de preço. É a forma errada de enxergar o problema. E é que a gente não consegue resolver, né? Não, eu vi outro dia, você colocou no seu canal um vídeo, era de um assessor do presidente Biden nos Estados Unidos. Sim. Falando, veja bem, que a inflação agora lá fora também tá alta, tá na casa dos 5%. E ele falando, olha, tá em 5% de inflação, mas se a gente excluir tudo que subiu, não é tanto assim, né? Basicamente foi isso que ele falou. E a culpa é da carne de porco, é do frango. E isso aí pode ser culpa dos comerciantes, porque é um oligopólio nesses setores. Então, querendo ou não, por mais que eles tenham criado trilhões de dólares, isso tem um impacto no final das contas, porque o dinheiro, ele está representando bens e serviços numa economia. E se você cria muito dinheiro e você não aumenta essa quantidade de bens e serviços, então o dinheiro perde valor em comparação com isso. Mas não. A culpa nunca é do governo, é sempre do comerciante inescrupuloso. É legal explicar o porquê que o governo imprimiu tanto dinheiro, inclusive os Estados Unidos, né? Agora foi muito por causa da pandemia, né? Teve um monte de coisa, eles queriam ajudar ao, sei lá, pagar as pessoas mais pobres, né? Ajudar, e aí não tinha dinheiro, então eles imprimiram. É super mais fácil, né? Imprimir entre aspas, né? Como é que é essa criação de dinheiro Pois hoje? acho que essa é uma parte importante, que é um pouco mais complexa até, porque... Porque o dinheiro é digital. Porque o dinheiro é digital, porque os bancos também criam dinheiro, eles criam a chamada moeda bancária, quando eles fazem um empréstimo, eles estão efetivamente criando uma moeda bancária, e que funciona como se moeda fosse, e isso impacta a inflação também. Então a inflação é até um indicador atrasado, porque as causas desse aumento de preços foi no ano passado, não é agora. Então, a gente está olhando um pouco no retrovisor. Os preços de agora é um pouco do que aconteceu no passado. Tem vários pontos aí, né? O IPCA, por exemplo, é um dos índices que nós usamos para medir o aumento de preços, que é a maneira como a gente mede a inflação. Que talvez não seja a melhor maneira possível, porque você pega na Venezuela, como é que a gente vai medir a inflação hoje lá sobre itens que não existem mais no mercado? Então, por isso, entender que a inflação é aumento da oferta monetária é mais interessante do que só estar atento ao aumento de preços. Até porque, como o Rich falou, o que está acontecendo agora é um reflexo de toda a criação de moeda que nós vimos no ano passado. E que hoje em dia é basicamente o apertar de um botão, né? Se a gente pega...